Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que está escrita no livro de Jeremias, no capítulo 14. Nós vamos meditar no que aqui está escrito e Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Essa palavra é uma palavra muito forte, né? Mas é uma verdade, é uma realidade para as nossas vidas, para que a gente possa entender que Deus, ele se ira sim com o seu povo. Ele se ira. Por que que Deus muitas das vezes está irado com a nossa vida? Por causa da desobediência. Às vezes nós queremos ser tão abençoados pelo nosso Deus, mas nós não praticamos realizar a sua vontade sobre a terra. Por isso que vem tanto sofrimento, tanta luta, tanta dificuldade. E nós só culpamos o inimigo, culpamos o diabo. Claro que ele tem sim a sua parcela de culpa, porque ele é diabo. Mas nós precisamos entender que muitas das vezes nós queremos muito mais satisfazer a nossa própria vontade do que a vontade do Senhor. Por isso que nós perecemos tanto. Por isso que nós passamos tanto por desertos, por vales, por sofrimentos. Porque nós mesmos é quem buscamos com nossas próprias mãos isso. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela derriba com suas próprias mãos. E eu tomo esse versículo para homem e para mulher, né? Se nós buscamos de Deus a sabedoria, nós com certeza vamos saber que edificar é melhor do que destruir. Mas se nós não temos buscado a sabedoria, o que é que vai acontecer conosco? Tudo que chegar até nós, nós vamos destruir, sem precisar da ajuda de ninguém. Nós mesmos com a nossa mão é que vamos destruir. Por isso, Judá, aqui no capítulo 14, não só no capítulo 14, como no livro de Jeremias por completo, onde o Senhor levanta Jeremias para uma grande obra. Para declarar para aquele povo que o Senhor ia descer sobre eles uma sentença de castigo. Para muitos de morte, para outros de cativeiro, para outros de doença. Mas o Senhor viria a trazer sobre aquela nação um castigo pela qual eles estavam merecendo. Para quê? Para que eles viessem a se colocar na posição como servos do Senhor. E muitas das vezes Deus vai sim puxar nossa orelha. É essa forma que eu vou falar para mim e para você hoje. Puxar nossa orelha. Para que nós venhamos ser colocados no centro da vontade de Deus. Para que nós possamos viver a vontade do Senhor verdadeiramente. Às vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Achamos que estamos servindo ao Senhor da maneira que estamos fazendo. Mas, na verdade, nós estamos longe de Deus. Longe da presença de Deus. Nesses últimos tempos, a gente tem visto muito pecado sendo a cada dia um atrás do outro. É aumentando um atrás do outro. É o pecado progredindo sempre. O homem se distanciando de Deus. E, às vezes, a distância não se trata somente de estar dentro ou fora de uma igreja. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja e estão distante da presença do Senhor. E hoje o que eu quero dizer para mim e para você, nós precisamos acordar desse sono profundo. Desse sono profundo, dessa dormência. E nos levantar como um exército vivo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos trouxe da morte para a vida. E por que que nós temos vivido como mortos? O Senhor quer que venhamos nos acordar, nos levantar, nos posicionar, porque o inimigo, a cada dia que passa, ele está ganhando força. Às vezes dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, e a gente está permitindo, está deixando. E esmorecendo e perdendo as nossas forças, e não estamos nos posicionando para servir a Deus com verdade e usar as armas de vida que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos. Por isso eu te digo, igreja, acorda, levanta, desperta. Porque senão a mão de Deus pesará sobre a nossa vida de uma forma tremenda, como foi com Judá. O povo passou por uma peleja muito grande. Enquanto Jeremias estava profetizando, o povo não acreditava. Não, isso não vai acontecer. Levantou até profetas mentirosos para dizer, não, isso não vai acontecer, não.
mas o que o Senhor fala acontece. Às vezes a gente só quer ouvir de Deus as bênçãos. Só quer ouvir de Deus que o Senhor fale bem conosco, igual Acabe. Acabe foi lutar com o rei Josafá em uma batalha, chamou ele para lutar junto com ele. Vamos lá lutar junto comigo em uma batalha? E aí ele diz assim, não, vamos buscar de Deus orientação, né? Aí ele busca ali os seus profetas, os profetas que já era pertencente a Acabe, né? E ele diz assim, não tem outro aqui, o rei Josafá diz, não tem outro aqui que possa profetizar, que possa falar alguma coisa da parte de Deus para nós? Ah, tem um, Micaias. Pois chama ele. Não, não gosto que chame ele não, porque ele só profetiza mal ao meu respeito. O que isso quer dizer hoje para a nossa vida? Que nós estamos buscando mestres que venham atrair e satisfazer a vontade do nosso coração. Nós não estamos buscando de Deus o conserto. Nós estamos vivendo na atualidade como Acabe. Só queremos que profetize para a nossa vida coisa boa. Mas aí eu pergunto para mim e para ti, como que Deus vai falar coisa boa para a nossa vida? Nós estamos vivendo uma vida totalmente errada, contaminada, suja, imunda e queremos ouvir bondade de Deus? Queremos ouvir favor de Deus na nossa vida, com a nossa vida cheia de corrupção, de mentira, de engano, de prostituição, de coisa que desagrada ao Senhor e queremos que Deus age em nossa vida? Queremos que Deus seja bom conosco? Aí eu pergunto para mim e para você, isso é justo? Deus vem com a sua sentença para dizer, eu vou trazer destruição no meio desse povo, para que esse povo aprenda a me respeitar. E a palavra de Deus vai falar que Jeremias intercede pelo povo. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É porque no título do capítulo 14, na minha Bíblia, diz assim, Jeremias em vão intercede pelo povo. É a primeira vez assim que eu vejo dentro da palavra de Deus a intercessão sem vão. Sabe por quê? Porque quando Deus diz que ele vai trazer castigo, você pode orar. Você pode clamar, você pode fazer o que você quiser, sapatear. Eu te digo uma coisa, se Deus vem para trazer justiça, ele vem para trazer justiça. Irmã Carol, a minha intercessão não vai ter jeito e muitas situações não terá, como não teve aqui para o povo de Judá. Não tem intercessão, porque, como Davi diz, é melhor cair nas mãos do Senhor do que nas mãos de quem? Dos homens, né? Por quê? Porque o Senhor, ele sabe o limite de tratar quem? A nossa vida. Deus, ele sabe. Ele sabe até onde nós suportamos e até onde nós aguentamos. E por isso ele vem com seu castigo e ele sabe a medida correta de nos castigar. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 11 do capítulo 14 de Jeremias, o Senhor diz assim, não rogues por este povo para bem, não rogues, não clame, não ore. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e oferta de manjar, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela minha espada, e pela fome e pela peste. Ou seja, o Senhor já estava pronto para trazer sobre aquele povo a sentença de castigo. Por isso eu te digo hoje, antes de nós recebermos de Deus a mão pesada do Senhor, venhamos consertar nossa vida, colocar nossa vida no altar enquanto há tempo. Porque esse mesmo Deus que tratou com o povo de Judá naquela época é o mesmo Deus de hoje. Jesus Cristo está voltando. Enquanto ele ainda não veio, as portas estão abertas para você buscar sua salvação. Pois eu te digo, busque. Busque quanto há tempo, não deixe para amanhã, não. Porque eu quero te dizer que o inferno vai ser eterno. Assim como o céu também será. E a escolha não é quando partir daqui, não. É hoje, é agora, é nesse momento. Então, por isso eu te digo, apruma a tua vida e coloca no altar. Porque Jesus está te chamando para que você viva um conceito com ele. Porque no dia que a ira dele vier sobre os filhos da desobediência, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Não vai ter jejum, não vai ter oração, não vai ter holocausto que vai salvar sua vida, não.
obedece hoje, é melhor, tem um ditado que diz assim, é melhor prevenir do que remediar. Então é melhor cuidar enquanto ainda é cedo, para depois não tentar trazer um remendo, porque Deus não é Deus de remendo, sobre a situação e no fim das contas não dá nada certo. Porque Deus não é Deus de remendo. Deus é Deus que faz tudo novo. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem, diz ao povo, né? Jeremias diz, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Ou seja, os profetas mentirosos que se levantou na mesma época que Jeremias, disse que ia ter paz no meio daquele povo. Veja só, vai ter paz, não se preocupe não, o que o Jeremias está dizendo é só mentira. Vai ter paz, vocês vão reinar na paz. Ou seja, na atualidade não é diferente. Tá cheio de profeta mentiroso. É a pessoa com a vida toda desarrumada e recebendo profecia de bênção. Tá errado. Quando a nossa vida tá bagunçada, o que a gente precisa é de conserto. O que nós precisamos é da palavra para ser mudada e transformada a nossa vida. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente. Quem diz é Deus aqui. Em meu nome. E ainda profetiza no nome de Deus. Nunca os enviei. Visão falsa. Nunca vos enviei. Nem lhes dei ordem. Nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação. E vaidade e o engano do seu coração são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. Olha o que o Senhor diz para os profetas. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Ou seja, o Senhor não ia tocar somente no povo, mas o Senhor ia tocar até nos falsos profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e seus filhos e suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. E o que mais me impressiona dessa palavra está escrita no capítulo 15, o versículo 1 e 2, que diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel, homens de Deus, homens que intercederam muito pelo povo do Senhor. O Senhor disse, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ou seja, Moisés e Samuel tinham crédito com o céu, com Deus. Ainda que eles se colocassem diante de mim, não seria a minha alma com esse povo. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem pelo povo de Judá, o Senhor disse, eu não vou ouvir nem Moisés nem Samuel, que tem crédito comigo. Porque a minha sentença com esse povo já está dada. Eu vim trazer conserto. Eu vim desmanchar o mal. Eu vim colocar por terra esses bezerros de Baal. Vim lançar todos eles por terra. Porque Deus quer trazer um conserto, uma mudança, uma diferença sobre suas vidas. Mas para isso precisa haver arrependimento, precisa haver mudança. O que eu quero te dizer hoje, cargo não vai te salvar. Cargo não vai te levar para o céu, mas um coração quebrantado e contrito vai permitir que tu veja a face de Deus. Por isso eu te digo, se tem a oportunidade, ouça a voz do Senhor, volte para a presença do Senhor, porque Ele está te chamando até o encontro contigo. Não perde mais tempo não, não fica brincando de ser crente não. Sirva a Deus de verdade, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu proceder, a tua entrada e a tua saída, e Ele te conhece muito bem. Não seria a minha alma com este povo, lança-os diante da minha face e saiam. Deus ficou triste, enraivado com aquele povo, porque aquele povo estava em desobediência a Deus. E será que, quando te disserem para onde iremos, dir-lhe-ás,
Assim diz o Senhor, os que são para a morte, essa é a sentença. Os que são para a espada. Os que são para a fome. E os que são para o cativeiro, Diante de todo esse cenário, eu acho que ainda quem saiu melhor, vamos se dizer assim, foram os que foram para o cativeiro. Aqueles que souberam verdadeiramente se posicionar no cativeiro. E um deles foi Daniel, né, e os seus amigos, né, que ali mesmo no cativeiro foram bem-sucedidos, porque entenderam os propósitos do Senhor. Igreja, nós somos pecadores. Nós não estamos isentos, pode ser quem for. Ninguém está isento da mão poderosa de Deus ser derramada sobre sua vida. O Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Não. O homem faz, mas Deus não. E se Deus vier para descer sua sentença, Ele vai descer. Ele vai nos humilhar, vai nos rebaixar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Mas em tudo Deus tem um propósito. Até o cativeiro tem data marcada. Porque o Senhor disse para aquele povo, eu vou levar para o cativeiro, mas é 70 anos. Quando chega nos 70 anos, o Senhor tira o seu povo de lá. O Senhor leva o seu povo de volta para a sua terra. O Senhor dá a eles uma vida nova e uma esperança. Por isso eu te digo, o melhor está na mão de Deus. Porque Deus sabe como tratar a nossa vida. Deus sabe. Mas nós precisamos trazer conserto, porque eu te digo, a mão de Deus pesa. E quando ela vem com o peso dela, muitos não suportam. Por isso eu te digo e digo para mim, aprendamos a viver decentemente com ordem. Porque nós não estamos servindo o homem, igreja. O homem a gente engana e pode até fazer de qualquer jeito. Eu não estou aqui dizendo que você tem que viver uma vida para o homem de qualquer jeito. Não. Mas eu estou falando que isso é possível, mas não é certo, não é correto. Porque nós precisamos ser honestos com as pessoas também. Mas você e eu podemos enganar o homem. Podemos fazer de qualquer jeito para o homem, mas para Deus não. Porque Deus conhece o nosso malvado coração. Deus sabe a nossa intenção. Por isso eu te digo, vigia. Venhamos vigiar. O céu é real, o inferno também. Busca o Senhor enquanto há tempo. Busca enquanto se pode achar. Se humilha debaixo da potente mão de Deus, para que ao tempo certo dele, não é o meu e nem o teu, ele nos exalte. Deus abençoe sua vida. Aquele que passa pela prova, receberá do Senhor a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aquele que o ama. Você tem amado a Deus? Vai receber. Não tem amado? Tem desprezado ao Senhor? Que o Senhor tenha compaixão. Deus abençoe sua vida, Deus te fortaleça, Deus te anime e fica perto. Fica perto da presença gloriosa de Deus. Moisés foi aquele que mais queria estar íntimo do Senhor e conseguiu. Nós também podemos ser íntimos do Pai, íntimos do nosso Deus. Amém? Deus te abençoa em nome de Jesus.